Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí, já vamos aqui para a nossa terceira aula sobre linguajar, vanguardas artísticas, dadaísmo e cubismo. E, como eu já falei, é nossa aula 3. Eu espero que vocês estejam acompanhando direitinho e estejam gostando, certinho? Então vamos lá. Só tem um lembrete aqui. A pandemia não acabou, só porque você está de saco cheio, tá? A professora também está de saco cheio com tudo isso, mas precisamos continuar nos cuidando e estudando bastante. Quando tudo isso passar, vocês vão ver como o conhecimento vai ser essencial para continuarmos aí nossa vida. E vamos relembrar rapidinho a nossa aula anterior. Na última aula nós falamos aí sobre parâmetros do som, né? As características sonoras. Lembrando aí que no mundo a gente não tem só aquele momento, por exemplo, do som. O som ele está presente o tempo todo. Nós temos aí a nossa paisagem sonora. E só lembrando das características do som, nós temos então a altura, que é por meio da altura que nós podemos distinguir o som, né? Agudo, quando é fininho, e alto, né? E grave, quando é grosso e baixo. Duração, a duração é o tempo, né? Que o som permanece em nossos ouvidos, isto se o som é curto ou se é longo. É a característica que revela o tempo de emissão do som. Na aula passada a gente até viu alguns detalhes. Tem algumas coisas que produzem um som que demora um pouquinho mais, outras menos. Seguindo, intensidade. A intensidade é a força do som, também chamada de sonoridade. É uma propriedade do som que permite ao ouvinte distinguir se o som é fraco, né, baixa intensidade, ou se o som é forte, alta intensidade. Alguns até confundem com volume, né? E está relacionada à energia de vibração da fonte que emite as ondas sonoras. Timbre. O timbre é a cor do som, né? Tá entre aspas aí. Aquilo que distingue a qualidade do tom ou voz de um instrumento ou cantor, né? Se a gente ouvir uma determinada música, a gente consegue identificar na maioria das vezes quem é o cantor. Então, vamos continuar. Falamos aí também sobre a questão da arte pública, né? Essa arte que é feita aí no espaço, né? Das ruas, no espaço público. E temos aí algumas apresentações, a questão das estátuas, dos monumentos, né? E a street art, que é a arte de rua, encontrada então nos espaços urbanos, né? E se manifesta de várias formas, com as intervenções, performances, grafite, teatro, dentre outras. E dessa forma, os cidadãos eles acabam se deparando com a arte sem a necessidade de deslocamento até os centros culturais. Então, muitas vezes você vai poder assistir um teatro, né, sem realmente ter saído com essa intenção, né? Você vai passando na rua e tem lá os artistas, né, fazendo isso, né, os murais, né, o lambe-lambe, né, que são os cartazes artísticos. E assim, muitas vezes a gente vai ter a arte que fala pelas paredes, né? E a arte, as obras de artes, elas trazem aí as suas mensagens. Portanto, percorrendo as ruas da cidade, é possível encontrar manifestações artísticas de todos os tipos. Assim, a cidade passa a ter os espaços ocupados por artistas, que fazem das ruas verdadeiras galerias e palcos a céu aberto, tá? Nós temos aqui uma escadaria, né? Aqui também mais uma obra de arte e vamos então para a aula de hoje. Vou começar com uma frase muito boa. Diz assim: a arte é rainha de todas as ciências, comunicando conhecimento a todas as gerações do mundo. É de Leonardo da Vinci. Ele falou essa obra de arte aí, ele falou essa frase, né, referente à arte
ainda no século XVI. E já era possível a gente perceber que realmente a arte ela vem aí com conhecimento e ela promove também aí a comunicação, tá? Das suas linguagens, então, de diversas formas. E aqui nós temos, né, imagens em construção, porque a arte, né, em grande parte, ela vem através das imagens. E nós vamos aqui falar de um termo bem estranho, que é vanguarda. Você sabe o que é vanguarda? Então leia comigo. Vem da palavra francesa avant-garde e significa estar na frente, estar na linha de frente de uma luta, tá? De um exército. Quando tem um exército, tá? Quem está ali à frente, aquele primeiro pelotão, digamos assim, vai ser a vanguarda. Nas artes, esse termo foi usado para denominar os movimentos culturais e artísticos que estavam liderando mudanças de mentalidade na primeira metade do século XX. Né? Se a gente for para o túnel do tempo, a gente vai observando como a sociedade, né, vai vivendo, e aí a gente, olhando todo o contexto, a gente vai entender que a arte também vai mudando. E aqui nós temos vanguardas artísticas, tá? Então são movimentos artísticos, né? São correntes da artes em que um grupo de artistas, a gente não está falando de um único indivíduo. Então geralmente, né, mais artistas compartilham das mesmas ideias, tá? Tanto esteticamente, que é essa questão realmente do visual, do layout aí, né? Quanto ideologicamente. E se unem com objetivos comuns. De maneira geral, eles têm um tempo de duração, né? Pode variar de meses a décadas. Então vamos lá. Algumas vanguardas, né? Expressionismo, fauvismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo, mas nós não vamos falar de todas, né? Nosso tempo, ó, tá curto. Nós vamos falar das vanguardas artísticas hoje, cubismo e dadaísmo. O cubismo, por sinal, é uma das mais importantes, certo? E o dadaísmo a gente vai ver que é bem diferente de tudo que a gente está acostumado. Olha só, o cubismo é um estilo, então, artístico, tá? E é um movimento iniciado aí na primeira década do século XX, tá? Em Paris, com base em obras de Georges Braque, aí tem um período de vida dele que é de 1882 a 1963, e nós temos aí o nosso conhecido Pablo Picasso. Todo mundo já ouviu falar em Pablo Picasso, né? Se não conhece muitas vezes as obras, mas esse nome é bastante lembrado aí. E ele viveu de 1881 a 1973, tá? Então, os dois aí, eles viveram até um pouco mais da metade do século XX. E outros, né, também participaram, tendo por princípio mais importante a substituição das representações do espaço tridimensional, tá? Tridimensional, lembra aí da questão em 3D, né? Se você observa uma imagem, você está vendo ela em 3D, né? Um objeto, por exemplo, se eu mostrar para vocês essa chave, né? Se a gente for observar, ela tem né, a questão da altura, do comprimento, da profundidade, então toda essa ideia que vocês já sabem. Seguindo, então, eles tiveram como princípio, né, mais importante a substituição das representações do espaço tridimensional e, portanto, da perspectiva, pela apreensão simultânea das diversas formas decompostas e geometrizadas, que observam um dos muitos ângulos de contemplação dos motivos de uma obra, tá? E essa imagem aqui, tá? Proposital para que vocês tenham uma noção. Nessa imagem, a gente pode ver o quê? Um espelho quebrado. Quando você
olha para esse espelho, né? Tem a imagem aí dessa pessoa, dessa moça. O que acontece? Nós vamos ver a imagem nesses estilhaços aí e aparece o rosto, né? Que seria em 3D, mas aí a gente vai ver várias perspectivas. Elas vão estar planas, né? E a depender da forma, né, às vezes triangular, um tanto diferente. Então, lembrem das formas geométricas do quadrado, triângulo, retângulo, tudo mais. Então, o nome até cubismo, né, lembra o cubo. Então, é como se a gente estivesse olhando, né, para um espelho quebrado, muitas vezes, as imagens que a gente vê. Eu acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem agora. Vamos lá? Então, nós temos aqui o Pablo Picasso, tá? Ele morreu depois dos 90 anos, viveu bastante, eu espero que nós possamos viver muito, mas eu vou contar também desde quando ele era criança, né? E aqui, gente, nós temos a certidão de nascimento do Pablo, que vai mostrar para vocês como o nome dele era grande, viu? Antes, deixa eu só mostrar para vocês. Aqui nós temos esse livro, tá? Crianças Geniais, e é uma coleção, mas eu vou contar hoje para vocês esse volume que é referente a Picasso. Então, as imagens que vocês vão ver são desse livro e aí eu vou passando para vocês aí a história. Então, olha só o nome da pessoa. Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Maria de los Remédios Cipriano de La Santíssima Trindade Martir. Patrício, Clito, Ruiz e Picasso. Cansei, viu? E olha só para o pobre aprender esse nome aí, que trabalho que ele não teve, né? Então, exercitou bastante a mente e a mão. Talvez isso tenha ajudado, né, ele a depois produzir tanto. E ele nasceu, né, aí vem dizendo em Málaga, Espanha, tá? Ele é espanhol, no dia 25 de outubro de 1881. Quem consegue dizer que século foi? Século XIX, muito bem. Seguindo, então, nós temos aí o Pablo Picasso, tá? Ele está junto com seu pai, seu pai trabalhava em um museu, ele era professor de arte e nas horas vagas ele era pintor, tá? Ele também criava pombas, adorava pintá-las em seus quadros e acreditava que para desenhar bem, precisava observar bastante os traços de modelos vivos. Então, o menino Pablo, ele já nasceu em meio a muitas telas e pincéis. Ele foi bem privilegiado. Seguindo, quando aprendeu a falar, Pablo não disse papai nem mamãe. Sua primeira frase foi pis, pis. Ele queria dizer lápis, que quer dizer lápis, né? Essa palavrinha pis quer dizer lápis em espanhol. Logo, os materiais de pintura se tornaram seus principais brinquedos. Pablo gostava de desenhar os biscoitos que ele tanto apreciava. Nessa época, ele fazia muitas espirais coloridas. Olha só, na Espanha, o povo costumava, né, assistir às touradas e o Pablo ia com seus pais às arenas. O menino também gostava muito de brincar na rua com os amigos. Eles corriam de lá para cá e, usando as jaquetas como capas, né, os meninos se transformavam em toureiros. Depois, ele desenhava tudo isso em seus cadernos. Pablo estava aqui mais uma vez desenhando, tá? Ele achava que os desenhos das crianças eram bobinhos e aí preferia coisas mais reais. Tanto que desenhava muitas pombas, gatos e cachorros e depois transformava esses bichos em pessoas.
Ele sempre achou que as crianças já nasciam artistas, mas não permaneciam assim porque cresciam. E vocês, né? Eu espero que continuem artistas, apesar de que já acham que estão bem grandinhos, né? E olha só, aos 7 anos, o menino ele começou a ter aula de artes com seu pai, né? Aprendeu a fazer pintura a óleo. Pablo gostava muito dessas aulas, né? Ele gostava muito mais disso do que ir para a escola. Aliás, vou ter que compartilhar com vocês um segredo, tá? Pablo não gostava, tá? Não era, assim, digamos, muito bom aluno. Vira e mexe, ele ficava de castigo. Ele está sentado aí num local chamado calabouço, né? Nas nossas escolas nós não temos o calabouço, ainda bem, né? Era uma sala vazia, sem graça, só com um banquinho que era para ele sentar e ficar pensando na vida. Só que ele não ficava ali só pensando. Ele fazia justamente o seguinte, desenhava muito. Ele tinha sempre um caderninho, né, próximo, o que facilitava. Aqui nós temos ele já com 9 anos, tá? E ele terminou aí a sua primeira pintura profissional, uma obra que se chama O Toureiro, com muitas cores quentes, né? Bem ao seu estilo. O quadro mostra um homem montado, claro, sobre um touro. Desde pequeno, suas pinturas eram bem realistas e ele já começava a experimentar diversas técnicas de arte. Como ele não era muito chegado à escola normal, como eu já falei para vocês, seu pai, tá? Pai conhece muito bem a gente, né? Se o filho gosta de estudar, se não gosta, às vezes a gente pensa que está enrolando, mas os pais conhecem muito bem a gente. E o pai dele falou o seguinte, acho que não vou perder muito tempo não, vou mandar ele realmente para estudar o que ele gosta, tá? Que era a arte, e mandou ele para Madrid, que é a capital, né, da Espanha. E ele adorou a cidade e passava muito tempo visitando uma porção de museus para ver os famosos pintores espanhóis. O seu preferido era El Greco. Pablo queria criar algo novo e bem diferente do que se fazia há séculos. Com as cores azul e rosa, ele experimentou várias técnicas e estilo. E mais tarde, ele inventou o cubismo, que é justamente a vanguarda, uma das vanguardas que nós vamos estar falando. Um tipo de pintura que divide as cenas em formas geométricas. E depois as cola de volta na tela, só que em diferentes posições. Nós temos aí mais uma vez o Pablo Picasso, tá? Que além de pintor, tornou-se um artista completo e o mais famoso do século XX. Criou pelo menos 50.000 obras entre esculturas, cerâmicas, desenhos, tapeçarias, gravuras, colagem, arquitetura e peças de teatro. Uma de suas obras mais importantes, inclusive ele está na frente dessa obra de arte dele, que é Guernica. Guernica é um mural. Observem bastante essa imagem, tá? Ela é, na verdade, um convite à guerra, tá? De ter guerra. Ele pensava, né, que o mundo poderia ser melhor. Se vocês observarem, vocês vão ver aí tanto pessoas como animais, né? E que pela expressão a gente percebe que eles estão sofrendo. Continuando aqui, só falando sobre Guernica, tá? Que é esse grande mural que mede de 351 centímetros por 782,5 centímetros, tá? Nele, Picasso utilizou a técnica a óleo sobre a tela e aqui, ó, por meio de fotos divulgadas nos jornais da época, Picasso teve a ideia de retratar o horror da cidade
de Guernica, quando esta foi bombardeada pelos alemães, tá? Portanto, a obra possui um caráter político ao mesmo tempo que atenta para o poder de destruição da guerra. Então, nem sempre a arte ela vai mostrar só o que é belo. Nesse caso aqui, essa obra de arte é um protesto. Ele, queria mostrar que as pessoas elas precisavam ter autonomia, elas não precisavam viver ali sobre um poder, e, digamos assim, que era capaz de sacrificar as vidas humanas, para realmente exercer esse poder sobre as pessoas. Vocês, inclusive, podem estar pesquisando um pouquinho mais sobre isso, tem muita coisa na internet. O livro de vocês também, que é Arte por Toda Parte, tem muita coisa bacana. E aqui nós vemos mais uma vez, uma obra de arte, aí está mostrando, o Picasso, só que essa obra está atualizada, Mostra mais uma vez aí a arte, também querendo mandar sua mensagem. A mensagem aqui é para você se cuidar contra o vírus aí do Covid-19. Ainda falando, sobre essa questão de vanguarda e sobre o cubismo, é um movimento artístico de vanguarda, fragmentação, decomposição e geometrização das formas. E ele passa por duas fases, pessoal. Analítica e sintética, nós vamos ver um pouquinho. Só que, para a gente ter noção, quando a gente vai estudar uma obra de arte, um ponto importante é nós sabermos em que contexto o artista estava vivendo. Isso facilita muito o entendimento. Então, ali era início do século XX, tá? E era um período em que parecia que o mundo estava evoluindo, Veio aí a Revolução Industrial, toda essa questão da produção, do crescimento das cidades, e aí parece que o mundo estava num processo de evolução. Só que esse mundo vinha, na verdade, também impondo muita coisa para as pessoas. E o cubismo, ele não estava aí para seguir as regras, para seguir essa padronização. Então, eles começaram a fazer arte, e nessa arte não aparecia o que geralmente já era tradicional, que era mostrar a realidade, era ser realista, digamos assim. Então, ele começa a mostrar imagens de forma não realista. Aqui nós temos uma das obras de Picasso, que foi aí do seu início, que é Les Demoiselles, de Avignon. Eu talvez errei aí na pronúncia, porque não é em português. E mostra essas damas. E se vocês observarem a questão das linhas, lembra um pouco das influências que o Picasso teve da questão mesmo africana, da arte africana. Essas máscaras, como se fossem máscaras aí, mostrando, essa influência dele. Aqui nós temos um anime, que mostra também aí arte cubista. Então, aqui voltando à questão das fases do cubismo, tá? Esse movimento cubista, ele ficou marcado por 3 fases. Esse primeiro, a gente não vai entrar em detalhe com ele, certo, gente? Foi o cubismo cezanniano, de 1907 a 1909, tá? O Cézanne, ele foi um artista pós-impressionista e ele teve influência sobre muitas das obras aí do Picasso, por exemplo, e que deu continuidade vindo aí a questão do cubismo. Então, o cubismo em si vai ser o analítico, de 1910 a 1912, e o cubismo sintético, de 1913 a 1914. Então, o cubismo analítico, ele baseou-se na observação, fragmentação e representação de um determinado tema, tá? Então,
um determinado tema, uma determinada imagem, ela era representada, né, mostrando, digamos aí, vários ângulos de uma mesma imagem, tá? E depois temos aqui o cubismo sintético, que baseou-se em técnicas voltadas à colagem. Então, nós vamos ver também, é claro que a colagem, ela sempre existiu, mas a colagem, ela era considerada coisa boba, coisa de criança. E agora, quando ela é inserida aqui na arte, então isso trazia um certo choque também para as pessoas. E eles começaram, inclusive, a utilizar várias coisas do dia a dia, materiais que antes não eram considerados apropriados para a arte. E tem essa frase aqui que é do Georges Braque, tá? Não se imita aquilo que se quer criar. Então, eles estavam querendo criar, eles não estavam querendo simplesmente imitar o real. E o nome dessa obra, tá? Violino e Candelabro. Se vocês observarem, vocês vão, né, conseguir identificar várias partes aí, né? Lembra do que eu falei? Como se fosse um espelho, às vezes quebrado, e que você consegue identificar algumas partes aí da imagem. Nós temos mais outra imagem aqui cubista. E agora vamos produzir? Eu vou passar aqui para vocês, tá? O professor de repente vai poder estar cobrando de vocês essas atividades. As atividades serão cobradas, né, em cada escola com o seu professor de arte. Aqui fica a sugestão e vocês também podem estar fazendo tudo isso para exercitar, né, para brincar, e aí vamos produzir. A sugestão é a seguinte: pesquisem em revistas, jornais e livros velhos imagens. Depois você vai recortar essas imagens em formatos geométricos. Agora vão fazer uma colagem deformando essas imagens, tá? Vocês agora são aí os artistas cubistas, certinho? Pronto. Se você seguir esses passos, você terá produzido uma obra de arte no estilo cubista, beleza? Você pode pausar o seu vídeo, vai lá, produz e aí a gente continua aqui. O dadaísmo, ele surge... eu já, né, achei que teve essa pausa. Só um minutinho, gente. Ó, falamos sobre o cubismo, agora vamos falar sobre o dadaísmo. Um detalhe é que o cubismo, ele finaliza quando se inicia a Primeira Guerra Mundial. Então, cada artista segue seu caminho. E aí, justamente nesse período de Primeira Guerra Mundial, vem um novo movimento artístico que é o dadaísmo. O dadaísmo surge em 1916, na cidade de Zurique, na Suíça, e influencia vários artistas. Esse movimento, ele apresenta uma forma de fazer arte que manifesta a intenção de romper fronteiras entre linguagens, delimitações de materiais ou regras. Também propõe olhar para a arte de outra maneira, rompendo com a forma como a arte era vista e produzida antes. Imagina que o mundo, como eu falei anteriormente, estava nesse período aí de, né, revolução industrial, né, a produção então tinha aumentado, as pessoas indo para a cidade, muita coisa na perspectiva de evolução. E aí vem a guerra e começa a destruir tudo, né, toda essa questão do terror. E a arte, ela também começou a ver o mundo de forma diferente, a enxergar tudo isso e a pensar, por que eu vou continuar fazendo o belo se o mundo não está assim? Então, rompe com tudo que tinha antes. Nós temos aqui uma imagem, no livro de vocês inclusive tem, vocês podem estar, né, pesquisando mais. Se a gente observar essa imagem, inclusive ela já é dos artistas dadaístas, né? Uma influência que veio do dadaísmo são artistas atuais, que é a Julia Cater, tá? Não tem título essa obra, é de 2012. E aqui é uma fotomontagem. A gente vai estar mais na frente falando um pouquinho sobre fotomontagem, mas eu quero que vocês entendam o seguinte:
No cubismo a gente falou que a colagem entra, né, como uma inovação. No dadaísmo a colagem também vai aparecer, só que eles eles mudam o nome. Antes lá eles usam o termo colagem, aqui eles preferem usar fotomontagem, né? Porque eles tinham uma intenção diferente. E aqui você vê uma pessoa, não aparece o rosto, então você não consegue, por exemplo, ver as expressões. A gente tem a impressão que ela está andando, então tem toda essa questão de que fica um tanto aleatória, né, a imagem. E o que eles querem é isso, mostrar que a vida ela pode ser aleatória e que nada precisa seguir um padrão. Inclusive, a questão do dadaísmo surgiu em parte como uma brincadeira onde amigos se reuniam, né, muitas vezes diariamente, e faziam suas apresentações e ao invés deles simplesmente lançarem isso para todo mundo de qualquer jeito, eles fizeram um manifesto. Tá? O primeiro manifesto Dada, em Zurique, em 14 de julho de 1916, e eu vou ler só um trecho desse manifesto para vocês que diz: Dada é uma nova tendência da arte, percebe-se que o que é porque, sendo até agora desconhecido, amanhã toda Zurique vai falar dele. Dada vem do dicionário, é bestialmente simples. Em francês quer dizer cavalo de pau, em alemão, não me chateis, faz favor, adeus, até a próxima. Em romeno, certamente, claro, tem toda a razão, assim é. Sim, senhor, realmente, já tratamos disso e assim por diante. E uma das linhas aí de pensamento diz também que o termo Dada é uma palavrinha que as crianças falam, né, quando ainda são bebês e muitas vezes sem intenção. Então é algo aí meio que bagunçado mesmo. Nós temos um artista aqui que é Dada, né, um dadaísta, e a pronúncia não sei se está correta, eu já vi de várias formas, que é o Marcel Duchamp, né, outros falam Duchamp. E esse artista, nesse processo de dadaísmo, eles começaram a utilizar muita coisa do dia a dia e a dar uma nova roupagem aí. Diz que ele gostava muito do xadrez, ele estudava muito o xadrez, essa obra de arte, inclusive, né, ele pensando aqui a vida, né? E o xadrez dá para fazer isso. E aqui nós temos uma outra obra de arte dele, mais na frente a gente vai fazer um comentário sobre isso. Observem, né? É uma roda de bicicleta. Se a gente perguntar para que serve, né, a roda da bicicleta, todo mundo entende, só que ele usou de forma diferente aqui. E aqui nós temos um anime, né, um gifzinho aí, mostrando uma obra dele. Ele ainda pousou aqui para uma foto. E aqui vem falando, né, que o Duchamp, ou Duchamp, né, que é esse cara que eu mostrei, ele foi o responsável pelo conceito, né, que vem mais uma palavrinha aí estrangeira, né, o handmade, que é o transporte de um elemento da vida cotidiana, né, a princípio não reconhecido como artístico, tá? A roda da bicicleta lá, por exemplo, não era nada artístico. E traz então para o campo das artes. A princípio foi uma brincadeira entre seus amigos, né, entre os quais Francis Picabia e Henri Pierre Rocher, né, Duchamp, passou a incorporar material de uso comum nas suas esculturas. Em vez de trabalhá-los artisticamente, ele simplesmente os considerava prontos e os exibia como obras de arte. Essa imagem aqui, por exemplo, é um tanto chocante, né? Isso aqui é um mictório que os homens usam, né, no banheiro masculino, e ele resolveu fazer ali a assinatura, foi a única mudança que ele fez nesse objeto e disse que era uma obra de arte. Ele foi participar de um concurso e utilizou essa obra. E as pessoas que estavam lá fazendo a votação descartaram. E ele estava então ainda no início aí desse processo, dessa vanguarda.
a mesma obra de arte, né? Só que já de forma inovadora hoje. E o contexto aí do dadaísmo, tá? Nesse contexto de guerra, a primeira grande guerra que influenciava então todos os países, e aí os artistas que se refugiaram lá, se exilaram lá em Zurique, tá? Eles, que era um país que, né, um local que eles encontraram para ficar um tanto mais neutro, né? Porque lá na Europa era o campo de batalha, né? Nesse local eles tiveram, digamos assim, um refúgio e continuaram suas produções, só que aí romperam com tudo, né? E aí a percepção sobre a irracionalidade e barbárie humana. Como é que eles começaram a destruir tudo que eles haviam construído? Como é que, né, sacrificavam as vidas humanas? Convivência, né, com a comunicação de massa e tecnologias como fotografia e cinema. Então, esse período, né, já estava, né, com tudo isso. Inclusive, lá nas colagens que os dadaístas faziam, nas fotomontagens, eles utilizavam os encartes, né, coisas, embalagens, coisas que eles já recebiam por conta aí desse processo tecnológico. E aqui o dadaísmo é um movimento que foi encabeçado pelo poeta francês Tristan Tzara, tá? Bastante conhecido por criar a receita de fazer um poema, e eu vou sugerir para vocês, tá? Fazer poema nem todo mundo gosta, mas esse aqui é simples. Mas também, né, por Hugo Ball e Hans Arp, filósofos alemães, também estiveram à frente do movimento dadaísta, tá? E aqui, ó, vamos então, todo mundo aí correndo para pegar o material para fazer essa receita dadaísta. Eu vou passar para vocês quais são aqui os materiais. Ó, pegue um jornal, tá? Se você não tiver um jornal, uma revista, um texto, alguma coisa lá que tenha, né, a escrita. Pegue tesoura, escolha no jornal um artigo ou um texto, né, como eu falei, um anúncio, do tamanho que você deseja dar ao seu poema. Recorte, tá? O artigo, recorte aí as palavras. Recorte em seguida com atenção algumas palavras que formam esse artigo e meta-as num saco. Isso mesmo, pega um saquinho plástico, coloca tudo dentro e agora vamos para o modo de fazer. Agite, tá? Tire em seguida cada pedaço, um após o outro. Copie, você vai anotar ali mesmo, seguindo a sequência, na ordem em que as palavras são tiradas do saco. O poema se parecerá com você. Afinal, ninguém, né, vai conseguir fazer o mesmo poema. E ele, um escritor infinitamente, quase não sai, original e de uma sensibilidade graviosa, ainda que incompreendido do público. As pessoas podem não te compreender, mas você foi original. E era justamente isso que eles queriam colocar, que as coisas podem ter resultados diferentes, nem todo mundo pode perceber o mundo do mesmo jeito. Então, só para a gente reforçar, características gerais do dadaísmo: contestação da noção de arte. Então, a própria arte estava sendo contestada. Eles usavam tudo com muita ironia, né? Aquele mictório, por exemplo, era pura ironia, mas eles também tinham um pessimismo e aleatoriedade das coisas. Imagens e objetos preexistentes, né? Aí ficou junto, teve um errinho aqui, são relacionados, né? Então, e como vocês viram, eu falei da fotomontagem que entra nessa colagem aí. A fotomontagem dadaísta, tá? Acontece ali no contexto de Berlim, tá? Acesso à diversidade de estruturas e dimensões. Como eu havia dito, né? Já com a tecnologia as coisas vão mudando e aí já tinha, né, a questão da propaganda, né, política e mercadológica. Então eles vêm realmente para fazer também uma crítica.
Olha só essa fotomontagem, né? Muito estranha, né? E aqui, ó, outras características da fotomontagem. Intenção de introduzir a arte na realidade, tá? Ideologia, política, tudo isso aí está implícito. A ironia. Então, nós temos mais uma aqui, ó. É como se fosse um jarro com flores, né? Mas trazendo aí que mensagem? O dadaísmo influenciou outros movimentos, tá? Como o surrealista, que propunha a libertação das exigências e da lógica e da razão. Aqui nós temos, nessa imagem aparece também a questão das letras, tá? Desertores irracionais, né? E absurdos. E agora, eu quero que vocês continuem, né, estudando. Vamos para um quiz. Eu quero saber se vocês aprenderam realmente. Eu vou passar aqui rapidinho, eu vou fazer o seguinte, tá? Vocês pausem aí para a gente não perder tempo, leiam com calma e aí a gente segue. A pergunta é: o que seriam as vanguardas? Leia as questões e responda. Dá pausa e a gente volta. Vamos lá? Resposta correta: romper com os moldes tradicionais. Questão 2. Qual a técnica da fotomontagem? Você pausa, leia. Alternativa correta: colagem. 3. O que propunha o dadaísmo? Acertou. Contestar radicalmente a arte. Aqui a numeração não seguiu, mas as perguntas são diferentes, né? Ó, qual alternativa possui apenas movimentos artísticos? Vamos lá, pausa novamente. Alternativa correta, letra B. E o que é fotomontagem? Isso vocês sabem. A letra A vai ser a alternativa correta. Em que contexto histórico o dadaísmo se desenvolveu? Então, leiam as questões e nós temos aí a alternativa correta. Certinho? Um beijo, fiquem com Deus e façam as atividades que o seu professor vai estar propondo. Até a próxima aula.